Muita gente acaba me falando sobre a insatisfação depois de alguns dias que colore o cabelo da sua cliente e o cabelo parece que fica meio avermelhado, meio acobreado ou às vezes até um pouco dourado demais. Isso acontece com você? Então nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você me ajudar a aumentar o número de pessoas que estão inscritas aqui nessa comunidade. Então, se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. E deixa também para mim um comentário falando se você tem essa dificuldade, o desbotamento do cabelo da sua cliente revela essas cores. Se você percebe isso, o que você faz para evitar ou para eliminar esses problemas? Deixa isso para mim nos comentários. E não esquece também de compartilhar com outras pessoas o conteúdo que esse canal está ofertando para você, que é profissional cabeleireiro e quer se desenvolver. Então agora nós vamos falar sobre o que acontece quando o cabelo, você colore o cabelo e depois de alguns dias o cabelo da cliente muda de cor. Bom, vamos primeiro aos fatos e realmente ao que é importante a gente observar nessa questão. Nós temos que, o primeiro ponto é perceber se esse problema é um problema do produto realmente ou se nós estamos procurando um problema que não tem solução. Pelo seguinte, toda coloração, olha só, isso é muito importante, toda coloração vai mexer no fundo de clareamento do cabelo da sua cliente. E obviamente, depois de alguns dias, quando você for lavando esse cabelo, quando a sua cliente for lavando o cabelo dela, esse pigmento que você colocou, ele vai saindo e o que vai sendo revelado é o fundo de clareamento você não pode esquecer que todo o fundo de clareamento revelam as cores quentes, vermelhos, cobres e dourados. Então sempre vai revelar uma dessas três cores. Então eu preciso que primeiro você perceba se esse desbotamento ele é muito rápido. E aí você tem que perceber se é volume do oxidante muito alto, se o produto não tem tão boa qualidade e esse desbotamento é acelerado ou se esse desbotamento é o normal. Porque o período que normalmente ocorre o desbotamento na potência máxima é nos 30 dias subsequentes ao que você fez aí o processo de coloração. Então, sempre que você colorir o cabelo, em 30 dias vai haver esse desbotamento e esse desbotamento ele vai acontecendo gradativamente, gradualmente. E aí tem alguns pontos que podem acelerar isso. Vamos falar sobre alguns? Olha só. Primeira coisa, o produto que a sua cliente usa em casa. Que produto é esse? Geralmente, os produtos comerciais, que são aqueles shampoos, condicionadores e máscaras, né, que a gente vai lá e compra na farmácia, compra no supermercado, esses produtos que não são profissionais, eles são produtos muito mais adstringentes, muito mais agressivos ao fio, e aí o desbotamento vai ser o quê? Acelerado. Esse é um fator. Outro fator é aquela cliente que lava com mais frequência. Então, aquela cliente que lava o cabelo todos os dias. Cabelo colorido, lava todo dia, desbotamento acelerado. O que você pode sugerir, então? Cliente, tente usar um produto antioxidante, ou seja, para cabelos coloridos, ela tem que lavar com um intervalo maior. Claro que tem cliente tem oleosidade na raiz, então você vai precisar tratar essa oleosidade. Aí o ideal é você sugerir para ela um tratamento para raiz oleosa, mas usar aí um produto de uso frequente para cabelos coloridos também, para evitar aí esse desbotamento acelerado. Então aqui são alguns dos fatores, mas obviamente que não é só lavar o cabelo que vai acelerar essa oxidação. Você já deve ter percebido que no verão, ou para você aí que mora em regiões mais quentes, são lugares onde esse desbotamento também é mais acelerado, porque o sol, ele é o nosso maior inimigo com relação ao envelhecimento e também ao envelhecimento da ação dos ativos químicos que estão aí no cabelo da nossa cliente. Então, tudo isso acaba interferindo absurdamente. A nossa cliente que vai para a praia, com certeza também
vai ter aí uma aceleração no desbotamento, nesse clareamento e nessa oxidação. Então, tudo isso, olha, são pontos que vão favorecendo para que esse desbotamento ele ocorra de forma mais acelerada. Agora, se você está observando tudo isso e esse não é um dos pontos, você precisa ver se esse desbotamento ele foi muito rápido, muito imediato. O que eu sempre indico é que assim, não pode ser na primeira, segunda lavada que essa revelação ocorra, mas obviamente que depois de uns 15 dias isso já vai alterando. Aí o que você pode fazer é sempre usar uma cor junto com a cor que você usa que ajude a eliminar um pouco desse fundo de clareamento. Aí a gente vai lá voltar para os princípios de colorimetria pensando nas cores que são as cores complementares. Lembra? Se o cabelo revela muito vermelho, o que você deve usar é verde, mate. Então coloca um pouquinho de pigmento mate. Se você não tem o mate puro, de repente você tem um mixton, né? Dá pra adequar aí a receita, tá? Então o mate junto nessa receita desse cabelo que fica mais avermelhado vai ajudar a estender às vezes esse prazo de desbotamento, onde aparece esse fundo avermelhado. Mas não esquece que isso a longo prazo vai acabar acontecendo. Não existe milagre. Quando eu mexo no fundo de clareamento, após o desbotamento dos pigmentos que eu coloquei, o que vai acontecer é que vai ser revelado o fundo de clareamento. E se esse cabelo revela cobre, o que você tem que colocar? Cinza. Lembra dos tons acinzentados ou azulados? São as cores que vão neutralizar esse fundo acobreado. Se o cabelo revela mais dourado, o que você pode usar são as cores irisadas ou os fundos violetados. Então, esses são os segredinhos na hora da colorimetria que você pode usar como uma ferramenta complementar. Mas não esquece, o desbotamento vai fazer essa revelação do fundo de clareamento acontecer. E quanto maior a oxidação, ou seja, quanto maior a volumagem do oxidante, também vai de repente aí revelar um pouco mais de intensidade no fundo de clareamento do cabelo da sua cliente. Então fica ligado nessas dicas de hoje, porque isso vai fazer com que você diminua isso. Agora, tem coisa que a gente cria problema ou que a gente vê problema onde não há. Essa é uma situação que não depende de nós. Obviamente que se você não considerar aí algumas falhas que você possa estar aí executando, né, principalmente na escolha da cor, então essa hora é a hora que você tem que tirar a culpa das suas costas, é a hora que você tem que perceber e informar para sua cliente que isso faz parte do desbotamento. Eu até sugiro, essa é uma observação importante, quando você vai fazer mecha na sua cliente, você costuma fazer mecha clara e de repente coloca lá uma mecha com cor, com tonalizante ou com uma coloração. Não esquece que quando for aparecer o desbotamento desse pigmento, o que a cliente vai enxergar é muito mais essa mecha que está oxidada, que está desbotada, do que a mecha clara. E vai dar sempre a sensação de que o cabelo ele está todo ele mais quente, todo ele mais laranja, mais amarelo, mais vermelho, né? E muitas vezes não é o contexto geral, mas é pela intensidade, pela força que essas cores têm na vibração que os nossos olhos enxergam e, obviamente, porque são as cores mais indesejadas pelas nossas clientes. Então, fica um alerta e uma dica aqui já para você extra também, para quando você for fazer essa mecha com duas cores, tenha cuidado. Não é sempre que eu sugiro e eu tenho sempre informado isso para minha cliente, de que se eu colocar uma mecha com cor, o que vai acontecer é que no desbotamento a cor que vai revelar provavelmente não vai agradar os olhos dela. Eu espero que o vídeo de hoje te ajude a eliminar aí, primeiro, a culpa de algo que muitas vezes não é culpa nossa e que você enxergue aonde está o problema e como você pode sugerir para sua cliente uma forma de melhorar para que esse desbotamento não incomode tão rápido os olhos dela, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é hora de fazer isso, ainda dá tempo de você ir lá embaixo agora e se inscrever. Só clicar e você já vai estar inscrito e vai estar participando aqui junto comigo dessa comunidade de profissionais cabeleireiros que querem buscar a alta performance se desenvolvendo todos os dias para cada dia se tornar um profissional melhor. Assim como eu, assim como você, muito mais pessoas podem ter essa oportunidade. Então depende da gente
levar para essas pessoas a informação de que existe aqui um canal voltado para os profissionais cabeleireiros que buscam essa excelência. Um beijo enorme para você e eu vou esperar você no nosso próximo vídeo.